Boa tarde, turma. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam bem. É muito bom novamente estar aqui com vocês. Sei que todos estão sentindo falta das nossas aulas. Bom é estarmos juntos, né? Aquela alegria, aquela conversa. Mas, infelizmente, esses dias nós não podemos estar assim. Então, nós precisamos aprender a nos adaptar, a nos na verdade, a nos reinventar, né? Porque é isso que nós estamos fazendo, estudando dessa forma, de uma forma bem diferente. Tanto é difícil para vocês, como é difícil para nós também, professores, porque nós temos que fazer tudo de uma forma bem diferente. Mas eu espero que esteja sendo bem proveitoso para vocês. Na vida, nós precisamos aprender a nos adaptar. A evolução, né, ela diz que os seres que realmente vão conseguir sobreviver são aqueles que têm uma maior capacidade de adaptação, e é verdade. Então, nós precisamos aprender a nos adaptar às situações que nos vêm. Então, hoje, esses dias, nós estamos enfrentando uma situação atípica, uma situação bem diferente, e nós precisamos nos adaptar. Adaptar não quer dizer que nós estamos conformados com a situação, mas quer dizer que nós vamos aprender a sobreviver nessa situação. E a escola está fazendo isso, e você está fazendo isso. Eu quero parabenizar todos os alunos que estão buscando essa adaptação. Então, mesmo com dificuldades, mas eu tenho visto alunos que estão conseguindo, né? Tem alunos que não têm livro, mas eles estão buscando uma forma de fazer as tarefas. Tem alunos que têm algumas dificuldades, mas eles estão buscando uma forma de resolver suas dificuldades. E vocês estão de parabéns. Eu estou muito feliz em ver o quanto vocês têm sido bem otimista, o quanto vocês têm sido bom, né? Nessa questão da adaptação. Então, estão de parabéns, fazem a tarefa direito, tiram as dúvidas, e eu creio que, com certeza, vai ficar uma aprendizagem para todos nós. Então, parabéns, e eu espero que todos possam também conseguir essa adaptação. Se você está sentindo dificuldade, busque ajuda. Né? A gente tem que entender que a gente precisa de ajuda uns dos outros. Nós não somos seres super poderosos. Quem é super poderoso é o nosso Deus. Nós somos seres dependentes uns dos outros e precisamos buscar a ajuda uns dos outros. Isso não é ruim, isso é muito bom. Muito ruim uma pessoa que não entende isso e às vezes quer fazer tudo por conta. Não é bom. Não tem esse sentimento de que você não depende de ninguém. Na verdade, nós dependemos uns dos outros. Então, hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre vegetais. Eu deixei uma atividade que foi um desenho de uma flor. Nós aprendemos que as angiospermas, elas têm como diferença dos outros vegetais que nós estudamos a presença de flores e frutos. E os frutos, eles têm origem na flor. Então, vocês desenharam as partes principais de uma flor que vão dar origem ao fruto, né? Então, hoje nós vamos falar sobre como acontece a reprodução das angiospermas. Como que elas conseguem se reproduzir. Nós já aprendemos que existem plantas que são hermafroditas e tem plantas que possuem sexo separado. Então, nós vamos ver como isso acontece. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação do que nós já aprendemos. Como classificar as plantas? Bem, nós já aprendemos que as plantas elas são classificadas em 4 tipos distintos. Elas fazem parte do reino Plantae, né? Às vezes vocês vão encontrar, a gente chama reino das plantas, mas muitas vezes você vai encontrar o nome Plantae, que é a mesma coisa. E as plantas são organismos pluricelulares, eucariontes, autótrofos, que realizam fotossíntese. Vocês lembram dessas palavrinhas que eu já ensinei, né? Pluricelulares formados por várias células. Eucariontes quer dizer que eles têm o núcleo envolvido, protegido, né, pela carioteca. O núcleo não está disperso, o núcleo da célula. Autótrofos quer dizer que eles produzem o seu próprio alimento
E a função principal deles é a realização da fotossíntese, que é a forma pelo qual eles produzem seu alimento. Então, todas as plantas, elas vão ser divididas em plantas vasculares e avasculares. As vasculares são aquelas que têm os vasos condutores, xilema e floema. Avasculares são plantas que não têm vasos condutores. E as plantas, as únicas que não têm vasos condutores, elas são chamadas de briófitas. Lembra? Foi a primeira classe de plantas que nós falamos, briófitas. Como exemplo, nós temos o musgo e as hepáticas, que são plantas pequenas que vivem em locais úmidos e sombreados e não apresentam vasos condutores, nem flores e nem frutos. São as plantas mais simples que tem. E elas vivem em locais úmidos porque, lembra que eu falei que as briófitas, elas precisam de água para a reprodução. Os gametas são levados de uma planta para outra através da água. Por isso que elas necessariamente precisam viver em ambientes úmidos. Ok? Então, quando eu perguntar, minha gente, qual o tipo das plantas que nós estudamos, quais as que são avasculares? Só tem uma, briófitas. E dentro das briófitas, claro que vão existir vários tipos, que são os musgos e as hepáticas. Mas na classe geral são as briófitas. E as vasculares, que são as que têm vasos condutores. Nós vamos ter, entre as vasculares, nós vamos ter as plantas sem sementes e as plantas com semente. As plantas sem sementes, nós vamos ter apenas o grupo das pteridófitas. Que plantas são essas? Elas são um pouquinho mais complexas do que as briófitas, um pouco mais desenvolvidas do que as briófitas. São plantas de tamanho médio, vivem em locais úmidos. Por quê? Porque elas também precisam de água para a reprodução. Tem vasos condutores, que são os xilemas e o floema, porém não apresentam nem flores, nem fruto e nem semente. Exemplo de pteridófita, nós temos as samambaias e as avencas. Ok? Essas são as únicas sem sementes. As outras duas, elas já estão na classe das plantas vasculares com semente. E essas plantas vasculares com semente, elas estão divididas em plantas vasculares com semente com frutos e sem frutos. As com frutos são as angiospermas, que é o que nós estamos estudando esses dias, né? As angiospermas, elas podem ter diferentes tamanhos, têm ampla distribuição geográfica e apresentam vasos condutores, flores e frutos. Compreende a maioria das plantas atuais, como goiabeira. Então, todas as plantas que têm frutos, elas vão entrar na classe das angiospermas. Por isso que ela é a classe que tem uma maior abundância no nosso planeta, né? Na nossa Terra. Outra coisa importante também nas angiospermas é que elas não vão precisar de água para a reprodução. Nós aprendemos que elas vão precisar de quê, gente? De animais. São os animais que vão ser os polinizadores, que vão levar o gameta às outras plantas. E as sem frutos, que são as gimnospermas, elas vão ter apenas sementes. São plantas que alcançam grande porte, assim também como as angiospermas. As angiospermas são variadas, tem pequena e grande. Vivem preferencialmente em região de clima frio e temperado, as gimnospermas. Elas também, meninos, não precisam de água, viu, para a reprodução. Elas apresentam vasos condutores e as sementes são nuas, ou seja, sem frutos. E nós temos aí como exemplo os pinheiros e as sequoias. Então, aqui eu coloquei apenas um resumo de tudo que nós vimos. Os 4 tipos de plantas, que são as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Bem, gente, agora nós vamos continuar falando sobre as angiospermas e vamos falar sobre a reprodução delas, como que acontece. Nós vamos ver que as angiospermas, elas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Bem, na reprodução assexuada,
a reprodução assexuada ela vai acontecer sem a união dos gametas. E ela vai ser produzida a partir de um broto, a partir de uma parte da planta. E aí eu coloquei como exemplo, que é o que está no nosso livro, o morangueiro. Uma parte da planta, uma folha, uma raiz, ela acaba produzindo uma nova planta igual àquela. Então, quando isso acontece, ocorreu uma reprodução assexuada, porque a produção de uma nova planta ocorreu a partir de um broto, de uma parte da planta de origem. Na reprodução sexuada já é diferente. Nessa reprodução acontece a participação dos dois gametas e acontece a fecundação, a união dos dois gametas. Então, a maioria das plantas angiospermas, vai acontecer a reprodução a partir da reprodução sexuada. Eu coloquei aí um esquema mostrando mais ou menos como ela vai acontecer. Então, para que ocorra a reprodução sexuada, vai acontecer as seguintes etapas, que é a polinização, a fecundação, a formação da semente, e do fruto, a dispersação da semente e a germinação para a formação de uma nova planta. Vamos entender mais ou menos como é que isso acontece. Na etapa da polinização, envolve o transporte dos grãos de pólen, que vai acontecer através de animais, no caso, quando as plantas elas forem de sexo separado, então um animal polinizador, que pode ser uma abelha, uma ave, um inseto, algum animal vai pousar na planta, né? E aí vai levar os grãos de pólen para uma outra planta. No caso dessa planta que eu coloquei aí, ela é uma planta hermafrodita, onde a mesma planta ela está produzindo tanto os gametas femininos como os gametas masculinos. Vocês observam aí que os gametas masculinos estão sendo colocados dentro, né, da parte feminina para que haja fecundação e assim haja uma reprodução. Mas mesmo às vezes a planta sendo hermafrodita, ela pode receber o grão de pólen de uma outra planta, tá certo? Então, vai envolver o transporte do grão de pólen do estames até o estigma. A polinização, ela é realizada por animais, como eu já falei, abelhas, besouro, morcegos, vários tipos de pássaros. Então, depois da polinização, como vocês estão observando aí, vai acontecer a fecundação, que é a união entre os dois gametas, né? Após atingir o estigma da flor, que é essa parte central aí da flor, o grão de pólen origina o tubo polínico, que é esse tubo que vai penetrar o estilete da flor e vai chegar até o ovário, que é essa parte central redonda, amarela. Então, quando o gameta masculino penetra o ovário, vai acontecer o que nós chamamos de fecundação. E com a fecundação ocorre a formação do zigoto, ok? Para originar o novo ser vivo. A partir daí vai acontecer a formação do fruto e da semente. Então, primeiro vai ser formada a semente, né? Forma-se por do zigoto no interior do óvulo, dá-se origem ao embrião. O ovário se desenvolve e origina o fruto. Geralmente, o embrião interrompe seu desenvolvimento até que a semente e o fruto sejam dispersos e encontre condições adequadas para se desenvolver no ambiente. Então, a partir da fecundação, a partir da formação do zigoto, vai acontecer a formação da semente e, consequentemente, após a formação da semente, na sequência que vocês estão vendo aí, vai acontecer a formação do fruto. É importante que esse fruto ele seja disperso, certo? Porque a semente está dentro do fruto. Aí, à medida que o fruto ele é disperso, a semente também será dispersa. Quando a semente ela amadurece,
ela vai formar um outro vegetal. Ela vai originar um outro vegetal. E essa dispersão, né? Dispersação não, gente, é dispersão, ela vai acontecer através dos animais. São os animais que vão fazer com que essa semente ela seja dispersa, para que esse mesmo vegetal ele seja produzido, ele se desenvolva em outros ambientes. Então, depois da dispersão da semente, aí acontece o último processo que nós chamamos de germinação. O que acontece nesse processo de germinação? Quando a semente ela é dispersa, geralmente o embrião daquela semente ele está adormecido. Por exemplo, uma semente de manga. Você come uma manga, come até ficar só o carocinho da manga. Se você coloca aquele caroço dentro da sua casa, por exemplo, ali é uma semente. Aquele caroço de manga é um pé de manga. Mas ali a semente está adormecida. Se você deixar aquela semente na sua casa, ela vai secar. Ela vai passar dias e dias e dias. Ela não apodrece, ela vai ficar tempos e tempos e tempos. Mas vai chegar um momento em que você pega aquele pé de aquelas semente, né? Aquele caroço de manga, e de repente você joga em um ambiente úmido, que tem água, que tem solo. Então, esse ambiente, ele é um ambiente favorável à germinação. Então, a semente, ela fica adormecida até encontrar um ambiente favorável à germinação. Então, quando ela encontra esse ambiente favorável à germinação, ele vai se desenvolver. Então, você pega o caroço de manga, deixa ele 2, 3 meses na sua casa, guardado. Ele não vai germinar. Mas se você pegar aquele caroço e colocar em um ambiente adequado, ele vai germinar. Ele vai sair da dormência e vai germinar. E o ambiente adequado vai ser disponibilidade de água, solo, temperatura adequada, luminosidade, tudo aquilo que uma planta precisa para se desenvolver. Aí, a partir desse momento que acontece a germinação, acontece a formação de um novo vegetal, de uma nova planta, tá certo? Então, o processo basicamente é esse: polinização, fecundação, depois da fecundação, a formação da semente e do fruto, a dispersão da semente e, por último, a germinação, que vai ser a formação de um novo vegetal. Bem, encerrando, nós vamos falar da relação entre as angiospermas e os animais. É muito grande e é necessária a relação entre ambos. Por quê? São os animais que vão fazer a polinização. Eu coloquei aí esses dois exemplos, uma borboleta e uma abelha. Então, esses animais são essenciais. Sem eles, não acontece a polinização, porque a planta ela não se locomove. Então, o gameta masculino, o grão de pólen, ele não vai sair. Né? Ele vai permanecer no mesmo lugar. Então, é importante que a planta receba esses animais. E uma coisa interessante que a natureza permitiu que acontecesse que Deus permitiu que acontecesse para que as plantas realmente pudessem se reproduzir, é que as flores, elas são atrativas. E nas flores, em algumas flores, tem também um alimento necessário para esses animais. E isso atrai os animais. Então, você observa que as flores, elas são bonitas. Então, a estrutura das flores é uma forma de atrair esse animal até aquela flor e, consequentemente, o animal levar os grãos de pólen a outra flor, né? Nas suas patas. De alguma forma, esse animal vai levar. Tem outro animal também que nosso livro traz, que é o araçari miudinho de bico, que ele também é extremamente importante como dispersores de sementes. Por quê? Porque ao comer o fruto, ele vai regurgitar.
os caroços. O que é regurgitar? Ele vai vomitar o caroço ou, caso ele não vomite, ele vai liberar o caroço nas fezes. Como ele é um pássaro, ele come uma semente em um certo lugar. Então, ele se locomove e vai parar em um outro lugar bem distante. Como ele comeu aquela semente, ele vai levar a semente para aquele outro lugar. Dessa forma, acontece a dispersão das sementes. Quer dizer, as sementes elas se espalham através da através desses animais. Não somente esse animal aí, como muitos outros animais que comem, que se alimentam de sementes e ao defecarem, eles vão deixar essa semente em outro ambiente e essa semente vai encontrar um ambiente adequado para se desenvolver e vai se desenvolver. Ok, gente, aqui nós encerramos o nosso conteúdo. Eu quero desejar a todos uma boa tarde, bons estudos. Aproveitem para estudar no livro. Tudo isso que eu falei está de forma bem detalhada no livro. Então, agora aproveitem para fazer uma leitura desse conteúdo nas páginas que eu já coloquei. E aí eu vou deixar a nossa tarefinha, que vai ser da página 226 a 228. Mas tá bem simples, bem fácil de fazer. É interessante que você fizesse agora, tentasse fazer agora, e qualquer dúvida pode me chamar. Então, tchau, até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um.